Bem-vindo à série Destilado de Histórias para Adormecer. Aqui, o tempo se aquieta, a mente silencia. E as histórias começam a te embalar com suavidade. Este é um espaço de descanso, de reconexão, onde cada palavra foi escolhida para acalmar, guiar teus pensamentos e preparar teu coração para o sono. Em alguns instantes, a tela ficará escura, para que seus olhos possam descansar junto com sua mente. Feche os olhos. Respire fundo. Deixe que a noite comece, dentro de você. E que as palavras façam o resto. Na quietude da manhã, quando o sol ainda se estende em dourado pelas margens de um rio sereno, nasce a história de Siddhartha, um jovem filho de um respeitado Brahmane. Crescido entre rituais sagrados, cânticos e meditações, ele já parecia, desde cedo, predestinado à sabedoria e à transcendência. Mas mesmo envolto em tanto saber e expectativa, algo nele permanecia inquieto. Havia uma sede em sua alma, não por conhecimento, mas por verdade. E essa sede, tão sutil quanto profunda, o chamava para longe. E então, Siddhartha parte. Não por rebeldia, mas por reverência à própria busca. Ao lado de seu amigo fiel, Govinda, ele se entrega à vida dos samanas, ascetas que, em meio ao jejum e à negação do corpo, buscam libertar-se do eu. Com eles, Siddhartha aprende a jejuar, a calar o corpo, a deixar sua identidade escorrer como areia entre os dedos. Ele se dissolve em meditações e silêncios, mas, ainda assim, a essência daquilo que procura parece escapar como um perfume esquecido. Mais adiante, os ventos o conduzem até Gotama, o Buda, o iluminado. Em seu silêncio e em seu sorriso repousa uma paz inquestionável. Siddhartha o escuta com profundo respeito, mas decide, com a mesma calma, seguir um caminho próprio. Ele intui que a iluminação não se dá por ensinamentos absorvidos, mas por experiências vividas. O caminho de cada alma é único. E ele, em sua essência mais íntima, precisa errar por si mesmo, cair por si mesmo, encontrar-se consigo mesmo. Em meio a tudo isso, Siddhartha mergulha no mundo dos desejos. Vive o prazer dos sentidos com Kamala, aprende o valor do ouro com os mercadores, embriaga-se com os jogos, com o luxo, com o ruído do mundo. Por muitos anos, ele experimenta o que antes desprezava, e nesse mergulho profundo no viver, começa a sentir o peso da exaustão espiritual. Um dia, ao olhar-se no reflexo da água, não mais se reconhece. Está vazio, cansado, e percebe que perdeu a pureza da escuta interior. E então, à beira do desespero, Siddhartha encontra o rio. Ou melhor, o rio o encontra. Como um mestre silencioso, ele o acolhe, o embala. Nas margens desse rio, conhece Vasudeva, o simples e iluminado barqueiro, que não fala muito, mas ouve com todo o ser. Siddhartha aprende a ouvir também, não apenas o som da água, mas os murmúrios da existência. O rio fala de ciclos, de retornos, de unidade. Cada gota que passa é nova, mas também antiga. Tudo flui. Nada permanece, e ainda assim, tudo é. Mais adiante, Siddhartha reencontra o amor, reencontra o filho, reencontra o desapego. Aprende que amar não é possuir, que ensinar não é moldar. Aprende a deixar ir, e ao deixar ir, floresce. Como um fruto que amadureceu pelo tempo e pela luz, Siddhartha compreende que não há verdade fora da vida.
A sabedoria não está nas palavras, mas no fluir com a existência. Ele não se tornou santo, nem se fez mestre. Ele apenas foi inteiro, presente, pleno. E em meio a essa plenitude, chega Govinda novamente, agora mais velho, ainda buscando. Ele olha Siddhartha, ouve sua serenidade, sua doçura, e toca sua fronte. Nesse gesto, simples e silencioso, percebe que a paz que tanto buscava esteve ali o tempo todo, não nos ensinamentos, mas no olhar sereno de um velho amigo. Ao final, Siddhartha compreende que tudo é um. Que não há separação entre o eu e o todo. Que a dor e a alegria, o erro e o acerto, o sagrado e o profano, são apenas expressões diferentes da mesma vida pulsando. E nesse entendimento sem palavras, floresce o silêncio que acolhe tudo. E assim, com a leveza de quem se tornou parte da própria correnteza, Siddhartha repousa. Não como quem chegou ao fim, mas como quem finalmente se fundiu ao começo. Que essas palavras te acompanhem no silêncio da noite. Que a serenidade de Siddhartha embale teu sono. E que o som do rio, mesmo que imaginado, possa guiar tua alma de volta para casa. Durma com os anjos. E bons sonhos. Se você ainda não se entregou ao sono, respire fundo. Vamos a mais uma história. Imagine um lugar além do tempo, onde a sabedoria sopra como uma brisa suave, e cada palavra é como uma folha caindo lentamente, em paz com a terra. Nesse lugar mora Al-Mustafa, o profeta. Ele viveu por 12 anos entre o povo da cidade de Orfalese. Silencioso, observador, amoroso, ele ouvia os sussurros das almas. Sabia dos desejos, das dores, das esperanças não ditas. E então, chegou o dia de partir. Um navio surgiu no horizonte, trazendo o chamado para seu retorno. E com o coração cheio de amor, mas também de saudade antecipada, Al-Mustafa desceu o monte e caminhou pelas ruas, envolto em silêncio. A cidade inteira veio ao seu encontro, suplicando que falasse, uma última vez. E ele falou. Falou sobre o amor. Disse que o amor, quando chama, deve ser seguido, mesmo que seus caminhos sejam escarpados. Pois o amor transforma, molda, lápida. Ele não dá nada senão de si mesmo, e não toma nada senão de si mesmo. E se escolhermos amar, que seja com entrega, como um riacho que canta sua canção à noite. E que ao adormecer, nossos lábios tragam a melodia suave do amor vivido. Mais adiante, falaram-lhe sobre o matrimônio. E ele respondeu que dois que se amam devem estar juntos, sim. Mas que deixem o vento dançar entre eles. Pois como os pilares de um templo sustentam o mesmo teto sem se tocarem, assim deve ser o amor verdadeiro. Próximo, mais livre. E quando perguntaram sobre os filhos, com ternura profunda, ele disse: Vossos filhos não são vossos filhos. São flechas vivas que partem de vós como arcos, rumo ao infinito. Eles vêm através de vós, mas não de vós. E embora vivam convosco, não vos pertencem. Podem habitar vossa casa, mas têm sua própria alma. Em meio a tudo isso,
falaram sobre a dádiva. E ele disse: Dais pouco quando dais de vossas posses. É quando dais de vós mesmos que realmente dais. E aqueles que dão com o coração, sem esperar recompensa, são como mirto espalhando fragrância no vale. Pois dar, quando é puro, é ouvir a voz de Deus sussurrando através de nossas mãos. Mais tarde, falaram sobre o trabalho. E ele comparou o trabalhador a uma flauta por onde o murmúrio das horas se transforma em melodia. Trabalhar com amor, disse ele, é tecer com fios de nosso coração. É plantar como se o fruto fosse para quem amamos. Pois o trabalho é o amor tornado visível. E quando a conversa tocou na alegria e na tristeza, ele revelou que são inseparáveis. Que a mesma taça que guarda o vinho foi queimada no forno da dor. E que o mesmo poço que dá origem ao riso, já foi preenchido por lágrimas. Elas caminham juntas, como sombras e luz. E então, como num sussurro mais fundo, perguntaram-lhe sobre a liberdade. E o profeta disse que muitos adoram a liberdade como se fosse um Deus. Mas se acorrentam ao próprio desejo de ser livres. A verdadeira liberdade, ele disse, não está em escapar das dores, mas em atravessá-las com leveza. Pois até o desejo de libertar-se pode ser uma prisão disfarçada. Falou também da paixão e da razão, comparando-as a leme e velas de uma embarcação. Sem uma, nos desviamos. Sem a outra, nos queimamos. É preciso harmonia. Equilíbrio entre o fogo da paixão e a brisa da razão. Mais adiante, refletiu sobre a beleza. E disse que a beleza não é algo a ser encontrado, mas algo que habita o caminho. Ela é a eternidade olhando-se no espelho. E cada um de nós é tanto a eternidade, quanto o espelho. E então, com um silêncio cheio de significados, falaram da morte. E ele disse que morrer não é o fim, mas o desabrochar para uma nova forma de viver. Assim como o rio encontra o mar e torna-se oceano, a alma encontra a eternidade e se dissolve na luz. Com essas palavras, e tantas outras que flutuaram como nuvens sobre os corações de Orfalese, o profeta se despediu. Subiu ao navio, e, ao partir, disse: Se minha voz se apagar, se meu amor se esvair da memória, voltarei. Pois o que é verdadeiro nunca se vai por completo. Ele habita o vento, a brisa leve da manhã, os olhos de uma criança, o silêncio entre duas palavras. E assim, Al-Mustafá desapareceu no nevoeiro. E Al-Mitra, a vidente, permaneceu sozinha, olhando para o mar, com o coração cheio de silêncio e luz. Que essas palavras te acompanhem no silêncio da noite. E que cada sopro de sabedoria dessa história seja como uma estrela que brilha suavemente na escuridão. Até que o sono te abrace, e os sonhos te levem por caminhos de paz. Se o sono está chegando devagar, te convido a mais uma história. Imagine-se em meio a uma floresta silenciosa. O vento sopra suavemente entre os galhos altos,
e o som da natureza embala o coração cansado. Ali, entre árvores antigas e memórias esquecidas, repousa uma pequena cabana, um lugar esquecido por muitos, mas que guarda uma promessa silenciosa de cura e reencontro. É para lá que vamos esta noite. É para lá que somos levados na história de Mackenzie Allen Phillips, um homem comum, com dores profundas demais para caber no peito, mas que, mesmo sem saber, foi convidado para um encontro que mudaria tudo. Mac, como era chamado, viveu uma perda que o tempo não curava. A filha mais nova, Missy, desapareceu durante um fim de semana em família. Dias depois, sinais de um crime cruel foram encontrados justamente naquela velha cabana abandonada. E ali, algo se rompeu dentro dele. Algo que o silêncio não conseguia acalmar. Anos se passaram. E foi em meio a esse luto calado que uma carta chegou, misteriosa, simples, quase impossível. Assinada por papai, como a esposa de Mike se referia carinhosamente a Deus. Na carta, um convite: voltar à cabana. Retornar ao lugar do medo e da dor. Por quê? Talvez para entender. Talvez para curar. Ou, simplesmente, para ser acolhido. E então, num fim de semana marcado pela neblina e pela dúvida, Mike retorna à cabana, esperando encontrar apenas o eco do passado. Mas ao abrir aquela porta antiga, o que o aguardava não era o horror, mas uma surpresa que desafiava toda sua lógica. Ali, ele encontra a Trindade. Mas não como ele imaginava. Deus, ou papai, se apresenta como uma mulher negra, maternal, cheia de ternura. Jesus, um homem do Oriente Médio, simples, sereno, de pés descalços. E o Espírito Santo. Sarail, uma presença feminina, etérea, fluida como o vento, misteriosa como um suspiro da alma. Eles não vêm para pregar. Vêm para estar com ele. Para cozinhar com ele, rir com ele, escutar sua raiva, sua tristeza. Para andar à beira do lago e falar de dor, livre-arbítrio, perdão e amor. Tudo em gestos simples, refeições compartilhadas, momentos de silêncio e presença. Mac resiste. Ele quer respostas. Quer justiça. Quer entender o porquê do sofrimento, o porquê da maldade, o porquê de Deus ter permitido tudo aquilo. Mas, aos poucos, entre uma conversa e outra, entre lágrimas contidas e pequenos gestos de carinho, algo começa a se transformar. Ele percebe que talvez não se tratasse de entender, mas de confiar. Não de julgar, mas de libertar. Em meio a jardins que florescem onde parecia haver apenas mato. Entre sonhos e visões onde Mac reencontra sua filha num campo dourado de eternidade. Entre o riso e o silêncio, o amargo e o doce. Ele começa a enxergar Deus não como um juiz distante, mas como um amigo presente. Como alguém que caminha ao seu lado na dor, e não apenas sobre ela. E então, em um momento de profunda entrega, Mac aprende algo essencial. Perdoar não é esquecer. É escolher não carregar mais o fardo que machuca. A cabana, antes símbolo do horror, transforma-se em santuário. Não porque o passado foi apagado, mas porque o amor foi maior do que a dor. E ao final daquele fim de semana místico,
quando Mac retorna ao mundo real, algo dentro dele ficou mais leve. A perda continua. A saudade permanece. Mas agora, há paz. Porque ele descobriu que Deus não está longe, nem ausente, nem indiferente. Mas está ali, onde menos esperamos. Nas frestas do nosso sofrimento. Nos momentos em que a alma quer apenas repousar. Nos silêncios que pedem colo. E assim, a cabana não é mais só um lugar. É um estado interior. É aquele canto escondido do coração onde, mesmo sem respostas, somos abraçados por uma presença que diz: você não está só. Que essas palavras te acompanhem no silêncio da noite. Que embalem teu sono como um sussurro sereno de esperança. E que, mesmo nas tuas noites mais escuras, você possa lembrar: existe uma cabana esperando por ti. Um lugar de encontro. Um lugar de amor. Ainda por aí? A noite é longa, e temos mais palavras para compartilhar. Em um tempo distante, nas fronteiras vastas do Império Romano, onde o peso do mundo repousava sobre os ombros de um homem, nasceu uma obra silenciosa, não escrita para o mundo, mas para si mesmo. Um caderno de alma, um sussurro interior, que atravessou os séculos como uma vela acesa em meio à escuridão. Meditações, de Marco Aurélio. Ele era imperador, e, ao mesmo tempo, era só um homem. Um ser humano em meio ao turbilhão do poder, do dever e da fugacidade da vida. E foi justamente nessa encruzilhada, entre o dever e a dúvida, entre o mundo e o silêncio, que ele começou a escrever para si mesmo, para não se perder, para lembrar o que importa. E então, ele nos fala. Com palavras serenas, quase como quem cochicha consigo mesmo antes de adormecer. Ele nos lembra que tudo passa. Que somos folhas levadas pelo vento do tempo, e que aquilo que hoje parece pesar tanto, amanhã será apenas uma lembrança tênue, dissolvida na neblina da memória. Em meio a tudo isso, Marco nos convida a contemplar o universo como um organismo maior. Ele diz: o que te acontece faz parte do todo, como as folhas que caem no outono fazem parte da dança das estações. Nada é contra você. Tudo é com você, ou melhor, dentro de você. E então, ele fala sobre a morte, mas sem temor. Ele a encara como uma parte natural da existência. Como o desabrochar e o fenecer de uma flor. A morte não é o fim, é só a dissolução de uma forma, o retorno à matéria, o reencontro com o todo. A vida, segundo ele, é um empréstimo da natureza, e quando chega a hora, devolvemos esse presente com gratidão. Mais adiante, ele nos leva para dentro da mente. Ah, essa mente, que tantas vezes nos engana, nos inquieta, nos aprisiona em pensamentos confusos. Marco nos lembra, com delicadeza, que podemos escolher nossos pensamentos. Que a paz está em cultivar uma mente tranquila, justa e livre de paixões desordenadas. Não porque o mundo é calmo, mas porque nós decidimos ser. E quando falamos de liberdade, ele nos surpreende. Porque para ele, ser livre não é fazer o que se quer,
mas sim não ser escravo dos desejos, das opiniões alheias, dos impulsos momentâneos. A verdadeira liberdade é serenidade. É manter-se firme como uma rocha diante do elogio e da crítica, da fortuna e da perda. Em suas noites silenciosas, ele escrevia: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso, e encontrará a força. E como um bálsamo, essas palavras nos convidam a soltar o que não controlamos, e repousar no que podemos, nossa atitude, nosso olhar, nossa resposta diante da vida. Em outro suspiro, Marco fala sobre a natureza das pessoas. Ele nos lembra que cada um age de acordo com sua compreensão, seus medos, suas experiências. E que reagir com raiva, com julgamento, com dureza, é como devolver ao mundo a mesma ignorância que nos feriu. Ele nos encoraja a responder com compreensão, com compaixão, com firmeza serena. Em meio às dificuldades que enfrentava como imperador, guerras, traições, doenças, perdas, ele buscava não se contaminar com o caos ao redor. Como um médico diante de um paciente enfermo, ele olhava o mundo com empatia, mas sem se deixar adoecer por ele. Isso era o estoicismo em ação, viver com virtude, mesmo quando tudo parece desabar. E mais uma vez ele retorna ao tempo. O tempo, esse fluxo constante que escorre pelos dedos como areia fina. Marco nos convida a não desperdiçar o presente. Porque tudo o que temos, de fato, é o agora. Nem o passado pode ser mudado, nem o futuro pode ser garantido. Então, por que se preocupar? Por que não apenas viver, aqui, agora, com plena presença? Entre pensamentos sobre a brevidade da vida e a eternidade do cosmos, Marco escreve como quem ora. Mas não há um Deus distante, e sim a própria razão, a alma, a natureza que habita em tudo. E então, ele nos sussurra: não viva como se tivesse 1000 anos pela frente. A morte paira sobre você. Enquanto vive, enquanto é possível, seja bom. E essa bondade, para ele, não é algo grandioso, heróico, mas sim algo cotidiano, discreto, presente nas ações simples, ouvir com atenção, agir com justiça, não se deixar levar pelo orgulho. E assim seguimos com ele, como quem caminha à beira de um lago sereno, ouvindo os pensamentos de um homem que se esforçava, dia após dia, para ser melhor. Não por glória, não por recompensa, mas porque isso era, para ele, a única maneira de viver plenamente. Mais adiante, ele nos fala da tranquilidade de espírito como o bem mais precioso. Que não vale a pena abrir mão dela por causa de pequenas irritações, vaidades ou invejas. Que um espírito calmo é como um jardim bem cuidado, onde a alma pode repousar. E agora, já quase no fim, Marco nos lembra de que tudo o que somos é transitório. Que nossos nomes, conquistas, medos e amores também passarão. E por isso, devemos viver com leveza, com consciência, com uma gratidão tranquila por cada instante. Porque o que importa não é quanto tempo vivemos, mas como vivemos. Com integridade. Com compaixão. Com presença. E agora, que essas palavras te acompanharam até aqui, talvez você sinta os olhos pesarem, o corpo relaxar, e o pensamento repousar, como uma folha que enfim encontra descanso nas águas.
Que essas palavras te acompanhem no silêncio da noite. E que o espírito sereno de Marco Aurélio permaneça contigo, como uma brisa suave que sopra, gentilmente, pela alma adormecida. Se você ainda está aqui, que seja em paz. E se já adormeceu, que os sonhos sejam doces.